Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, quanto tempo que eu não faço um vídeo assim, né? Pessoal, hoje eu vou estar conversando um pouquinho com vocês. Ultimamente eu tenho feito os vídeos ao vivo, né? Mas hoje eu tô aqui em casa, hoje é uma quinta-feira, tô fazendo um vídeo, vou estar editando esse vídeo e eu quero conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Então, para você que ainda não é inscrito aqui no canal e tá chegando agora aqui na família, já se inscreve aí no canal, vem fazer parte da família, vem fazer parte aqui, conhecer, né, a nossa história, os nossos conteúdos. E você que já faz parte aqui da família, bora aí, coloca aí o like, né? Deixa aí o nosso joinha, deixa um comentário, faça uma pergunta, interage com a gente, pessoal. Afinal de contas, tem bastante tempo que a gente não conversa, né? Então, eu andei fazendo alguns vídeos ao vivo. Essa é a princesa que tá latindo, ela quer entrar, eu vou ter que abrir a porta, senão vai ficar latindo. Vamos lá abrir a porta pra ela. Eu fiquei um tempo sem gravar vídeo mesmo, editando, né? Tava fazendo alguns vídeos ao vivo, mas aí a gente, como vocês podem ver, vocês podem estar indo lá no canal, dar uma olhadinha nos vídeos ao vivo. Dependendo do lugar onde eu vou com vocês, a imagem fica muito ruim, né? Meu sinal fica fraco às vezes. Aqui no morro, então, nossa, é bem difícil. Então eu resolvi vir fazer um vídeo aqui com vocês aqui em casa, pra gente poder conversar um pouquinho. A Isabelê, olha quem tá aqui, ó, na minha cadeira aqui, ó. Juntinho, pertinho da mamãe, né, filha? Ai, nenenzinho da mamãe. Eu tô com o pau de selfie aqui do Fran. Ficar assim que acho que a luz fica melhor, né? É que tá refletindo aqui, deixa eu tirar essa luz daqui, né, gente? É que eu não queria mexer na Maria aqui, ó. Ela tá aqui. Ai, Jesus. Pronto, ficou melhor, né? Tava mostrando, tava passando, tava batendo reflexo da luz, né, gente? A Um tá aqui, ó. Neon, fala oi pro pessoal, filha. Fala oi, pessoal. O pessoal tá com saudade de você, filha, que às vezes o pessoal coloca aí nos comentários. Andei vendo alguns comentários antigos, andei respondendo. Eu sempre tô de olho no canal, sempre entro no canal pra ver como que tá, como que o pessoal tá interagindo, se estão fazendo perguntas. Então eu andei vendo aí algumas perguntas, andei respondendo também, conversando com o pessoal, interagindo com vocês. E eu resolvi vir fazer esse vídeo porque o último vídeo que eu fiz ao vivo, que era para ser um vídeo bem assim explicativo para estar contando para vocês o que foi que aconteceu o ano passado, por que nós paramos de gravar. E acabou que lá o sinal tava ruim, o vídeo ficou. Apesar que eu tava ao vivo, né? Ficou bem escuro também, porque lá onde nós fomos foi no final da tarde, tava lá em cima, ali no cruzeiro, como vocês podem ver aí no vídeo, tava sem luz. Então ficou um vídeo escuro, o Francis teve que ficar colocando a lanterna do celular dele, e o Gabriel perdeu o chinelo, né? Vai lá dar uma olhadinha nesse vídeo. E hoje eu falei, eu vou fazer um vídeo pra estar conversando com o pessoal, pra estar explicando mais algumas coisas. Nossa, que sono que você tá, hein, filha? E tá explicando um pouquinho de como que tá a nossa rotina, né? Como que tá o nosso dia a dia aqui nesse ano de 2023. O ano passado aconteceram muitas coisas, né? Como eu coloquei lá no vídeo ao vivo, como eu conversei com vocês, aconteceram muitas coisas, né? O último vídeo que eu postei, eu expliquei sobre o acidente dos meus pais, mostrei um pouquinho da minha avó, né? Só que no decorrer do ano passado, antes do acidente, eu fiquei internada, gente. Eu fiquei uma semana no hospital, internada. Eu fiquei muito ruim. Eu tenho pedra nos rins. E uma dessas pedras, ela desceu para o caminho da uretra, se eu não me engano. Nossa, gente, eu pastei, sofri muita dor. E uma semana antes nós tínhamos ido lá na chácara, nós íamos fazer uma festa junina lá, eu ia gravar, ia ser bem legal, mas acabou que eu acabei ficando. Ah, não, 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 isso foi antes. Eu não acabei indo lá pra festa junina por conta do acidente dos meus pais.
Eu fiquei internada um pouquinho antes. Foi no começo do ano que eu fiquei internada e a gente ia lá pra chácara e eu tinha me programado também pra gravar alguns vídeos que a gente ia lá ficar com as cachorrinhas da minha sogra, que ela ia viajar com a minha cunhada, mas acabou também que não deu pra eu ir, só foi o Fran e as crianças, porque eu fiquei ruim, tava no hospital, só que o Fran não podia deixar de ir, porque precisava ir pra lá pra cuidar dos animais, né? Dos cachorros, das galinhas, do galo. Precisava cuidar dos animais. Então eu falei pra ele, eu falei, não, Fran, vai. E eu já tinha sido atendida, já tava no quarto, né? Tava tudo tranquilo, então eu acabei ficando. Aí depois veio o acidente dos meus pais, que a gente também ia estar indo pra lá, eu ia gravar, também tinha me programado pra gravar. Bom, enfim, pessoal, aconteceu N coisas, muitas coisas. Fora o meu desânimo, eu fiquei assim, muito mexida, muito desanimada com várias coisas na plataforma, né? Com várias. Muitas regras, muitas coisas que acontecem, assim, pra quem trabalha com conteúdo. A gente tem todo um preparo, né? Toda uma pesquisa, todo um roteiro, tem todo um trabalho que a gente elabora, que a gente monta, a gente se programa para montar os vídeos, para para elaborar o que a gente vai estar fazendo, falando, conversando, né? E bateu um desânimo, gente. Foi isso que aconteceu. Fiquei bem desanimada. Aconteceram muitas coisas, é muita cobrança, tanto da plataforma como dos amigos também. E assim, e eu fui desanimando, desanimando, aí aconteceu isso de eu ficar internada, aí depois eu fiquei no processo de recuperação em casa, e fiquei assim, bem ansiosa mesmo, sabe? Fiquei assim com bastante receio. Eu tinha que beber muita água, e eu já bebo muita água, eu tive que beber mais água ainda, então eu tava, qualquer dorzinha eu ficava com medo, eu não queria ser internada de novo. Fiquei assim, meia com receio mesmo, né? Assim, foi bem. Aí veio o acidente dos meus pais também. Eu cheguei a comentar, tem um vídeo aí no canal também comentando a respeito disso. Bem no dia que eles sofreram um acidente, eu tava fazendo um vídeo com a minha avó, mostrando como que ela tava, que ela já tava bem debilitadinha. Ela já tava morando na casa da minha mãe, né? Porque o ano passado ela ficou direto lá com a minha mãe, quando nós voltamos da chácara no final do ano. Aí o ano passado, quando nós voltamos da chácara em janeiro, a minha mãe já falou: "Não, Dri, deixa ela aqui", porque ela tava com muita dificuldade para descer a escada, para subir. Ela já não tava se locomovendo muito bem, então a minha mãe achou por melhor que ela já não ficasse mais aqui em casa. Então, ela começou a ficar de vez lá na casa da minha mãe, já não tava mais descendo para mim, aqui para minha casa, e também já não tava mais indo viajar com a gente para chácara também, coisa que eu também sentia falta, isso também mexeu muito comigo. Era assim, gente, a rotina com a minha avó não era fácil. Era uma rotina assim bem cansativa, bem estressante. Tinha dias que era muito difícil porque tinha o fator humor dela, então tinha dias que ela tava com um humor bem difícil, tinha dias que ela ficava muito nervosa, tinha dias que ela ficava irritada, ela mordia, ela batia, mas tinha, claro, tinha os momentos de alegria, a gente tinha os nossos momentos, né? De conversar, de brincar, de rir. A Isabelle gostava de dançar pra ela, a Ezequiel gostava de ficar no colo dela. Eu gostava de gravar os vídeos, né? Afinal de contas, esse canal, ele já tava aqui. Porque eu comecei, acho que, gravar vídeos do Ezequiel jogando. Mas quando a minha avó veio pra morar com a gente, ela foi a inspiração, né? Pra eu estar retomando essas gravações assim mesmo, com vontade, né? Pra estar mostrando o dia a dia dela, como que era conviver com uma pessoa com Alzheimer e ter as crianças em casa, né? E os animais, né? Porque eu acabei trazendo todos os animais dela também. Bom, enfim, a rotina com ela não era fácil, mas tinha sim os momentos bons, alegres, divertido, muita brincadeira, muito riso, né? Mas também tinha um lado ruim. Não era só flores, tá, gente? Não eram só flores. Minha avó usava fralda todo dia de manhã, né? Tinha aquela rotina com ela de tirar ela da cama, tinha o café da manhã. Mas no ano passado ela deu uma boa de uma debilitada, gente. Ela foi ficar lá com a minha mãe mesma e ela foi parando de andar, parando de andar. Chegou um momento que ela já estava tomando banho na cadeira de rodas, né? A gente conseguiu doação daquelas cadeiras para tomar banho, cadeiras de rodas de banho. Conseguimos uma doação, então ela já estava tomando banho naquela cadeira, estava bem difícil mesmo.
E depois do acidente dos meus pais, que foi um acidente também assim, bem complicado, né? Minha mãe quebrou quatro, quatro costelas, perfurou o pulmão. Meu pai quebrou a perna em duas partes, teve que colocar gaiola. Meu pai tirou a gaiola agora, tem um mês. Ficou com a gaiola por muito tempo, mas antes de pôr a gaiola, ele ficou internado quase 2 meses, porque ele tem muitos problemas de saúde, não conseguia pôr a gaiola. E nisso tudo eu, né, fazendo todo o trabalho na casa da minha mãe, cuidando, me dividindo, né, cuidando da minha avó. Aí quando as minhas tias entraram pra ajudar com a minha avó, que elas estavam vindo pra ajudar com a minha avó, porque a minha avó, ela precisava de cuidados, a minha avó tava, a gente tinha que dar comida na boca dela, minha mãe tinha criado uma papinha pra poder dar pra ela, de banana com maisena, porque ela não queria mais, ela não comia mais com a mão dela, gente. Às vezes a gente dava a bolachinha na mão dela, ela comia e esquecia que tava bolacha e amassava assim a bolacha, a banana na mão, ela esquecia, simplesmente ela esquecia. Então, a maioria das vezes a gente dava o alimento, né, o almoço, a janta, dávamos para ela. Chegou uma época que ela já não queria mais sugar, a gente tinha que dar também o leitinho na boca dela. Então foi ficando assim, ela foi debilitando, debilitando, só ficava mais tempo sentada, já não andava. Para deitar, a gente tinha que pegar ela no colo, passar da cadeira de rodas ou da poltrona onde ela estivesse sentada para deitar ela. Então assim, tava bem difícil. Nessa decaída que ela foi tendo, né? Os meus pais sofreram acidente e parece que depois do acidente dos meus pais, ela piorou mais ainda. Ela, assim, ela, o Alzheimer dela avançou e ela ficou mais debilitada, né? No dia do acidente, a minha mãe, quando ela fraturou as quatro costelas e perfurou o pulmão, fizeram uma bateria de exames nela, né? Eles foram socorridos pela ambulância. A minha mãe, eles sofreram acidente vindo para casa, bem aqui pertinho de casa mesmo, na Rangel Pestana. Já estavam para subir o morro, a minha mãe estava vindo de um médico com meu pai de moto, e eles já iam praticamente subir o morro quando aconteceu esse acidente, né? Foi um acidente bem grave, mas graças a Deus, assim, Deus é maravilhoso, eu agradeço a Deus. Assim, foi um momento de reflexão mesmo, de agradecimento mesmo pela vida dos meus pais, porque foi um livramento. Poderia ter sido muito pior do que foi, né? Meus pais já não são mais tão novos, então poderia ter sido assim grave. Então minha mãe fez uma bateria de exames e aquelas primeiras 24 horas eram assim fundamentais, porque o médico falou que tinha entrado ar no pulmão, por isso que ela sentia tanta dor e que o furinho tinha sido bem pequenininho, graças a Deus, mas aquelas 24 horas aquele ar precisava sair. Então, gente, foi uma tensão. Imagina a tensão que eu não fiquei. Fiquei com muita tensão. Eu mal consegui dormir direito. Mas graças a Deus, Deus cuidou de tudo, deu livramento, deu tudo certo, aquele ar saiu, mas a minha mãe ficou um bom tempo ainda debilitada. Ela ficou uma semana no hospital, depois ela veio para casa, mas ela ficou mais de um mês, gente, assim, eu cuidando dela em casa, né? Assim, foi um mutirão, né? Tinha dias que o meu irmão dormia 4, 5 dias no hospital, tinha dias que eu dormia 2, 3 dias no hospital. Meu outro irmão também, ele é cabeleireiro, né? Como vocês sabem. Então ele não podia ficar muito tempo no hospital porque ele tinha que estar lá no salão. O meu outro irmão, ele trabalha aqui com transporte das lotações aqui no Morro e na cidade de Santos. Então ele também não podia parar, mas enfim. Assim, meu pai e minha mãe, quando eles ficaram no hospital, e depois só o meu pai, eles precisavam ter sempre um acompanhante. De manhã à tarde à noite e para dormir. Então, gente, foi uma loucura, né? Então foi assim um revezamento, tinha dias que a gente tinha que ficar porque não tinha quem substituísse a gente. As irmãs dos meus pais, do meu pai também ajudaram, meus primos, assim, a gente teve um apoio, né, de bastante gente, teve pessoal da igreja que ia lá visitar, alguns ajudaram também, mas meu pai ele queria mais a gente, né? Então a gente teve que ficar ali, né? E o meu irmão Ricardo tinha dia que parecia que ele estava indo morar no hospital, que ele ficava lá muitos dias, né? E assim, foi um momento bem difícil. E nessa minha avó foi regredindo, regredindo, regredindo mais do que ela tava, gente. A minha avó foi minguando, infelizmente. E ela ficou bem ruim mesmo. Aí ela foi pro hospital para ser internada. E nessa de ser internada, ela ficou nessa rotina. Ela ficava em casa, ia pro hospital. Ficava em casa, ia pro hospital.
ela ficava assim, tipo, uma semana, 15 dias no hospital. Aí vinha pra casa. Numa dessas internações, ela precisou pôr sonda, aquela sonda nasal aqui, né? Então ela já não estava mais se alimentando, não estava mais comendo. A gente tinha que fazer a alimentação toda pela sonda, então eu também tive que aprender a lidar com essa sonda. Minha mãe, todo mundo, a família toda, o Fran, a gente teve que aprender a lidar com essa sonda, porque a alimentação dela era todinha nessa sonda. Umas caixas de alimentação, é uma alimentação líquida, é uma caixa de 1 litro e é cara, viu, gente? Muito cara, tipo assim, quase R$ 40. Tem planos que pagam, fiquei sabendo há pouco tempo, por uma vizinha minha, que tem planos que pagam, que cobrem essa alimentação, mas o plano da minha avó, infelizmente, não cobria. Mas enfim, deu tudo certo, nós comprávamos essa alimentação, nos adaptamos. A medicação dela também estava sendo dada nessa sonda, porque quando ela colocou a sonda, ela já não podia mais engolir mais nada pela boca, era tudo pela sonda. E o medicamento da minha avó também já estava sendo diluído na água, porque ela também já não estava mais engolindo o comprimido, gente. A minha mãe teve que começar a pôr o comprimido na água para ele ficar bem molinho e ela já engolia ele, só que também já estava ficando ruim. Então ela teve que ir pra sonda, porque ela parou de comer, gente. Ela não queria mais comer, ela não queria mais beber água, então o médico na internação achou por melhor pôr a sonda, porque lá no hospital também, quando ela estava internada, ela não estava comendo. Então ela não ia aguentar, ela precisava se alimentar, né? Ela precisava tomar água, precisava se alimentar e ela não estava mais fazendo isso. Então ela precisou entrar na sonda também. E ela acamou, né? Com a sonda, ela acabou ficando mais acamada ainda, porque ela teve que começar a tomar o banho na cama. A minha cunhada conseguiu uma doação daquelas camas hospitalares, colchão casca de ovo, com tudo doação, gente. Conseguimos uma cadeira de roda também para ela. Antes dela entrar na sonda, a minha mãe veio para casa. Eu ainda cheguei a levar ela para ver minha mãe no quarto. Mas assim, ela já não estava entendendo já muita coisa, sabe? Mas ela tinha um sorriso lindo, maravilhoso, ria, beijava, abraçava a gente. Mas chegou um período que ela estava arrancando a sonda e pediram. A gente conseguiu também um home care, entramos com um assistente social, dizendo que a gente não tinha condições para estar pagando, né, um home care, então a gente entrou pelo plano com uma assistente social pedindo ajuda. Então eles liberaram um home care gratuito, graças a Deus pra gente, deu tudo certo. Então esse home care também vinha para dava banho, cuidava dela, fazia curativo. Numa dessas vindas do hospital, ela veio com escaras no pé, escaras assim, no cóccix, né, na parte de trás das costas dela. E mesmo no colchão, hein, gente? Isso ela veio do hospital assim. Porque ela tinha que ficar, a gente tinha que ficar mexendo ela. Não podia ficar muito tempo na mesma posição. Mesmo ela estando no colchão casca de ovo. Então, assim, foi um tempo bem difícil, gente. Bem difícil. Eu não tinha cabeça nenhuma pra gravar vídeo, sabe? Assim. E eu achava também muito invasivo. Que nem vocês podem me perguntar, mas por que que tu não gravou vídeos da avó? Ai, gente, eu não tinha cabeça e o meu pensamento eu achava muito invasivo gravar vídeo da minha avó na maneira como ela tava, sabe? Mas eu tenho alguns vídeos, né? E eu vou estar colocando no canal, vou estar editando. Eu tenho algumas coisas, fotos, eu vou estar editando e colocando para vocês estarem acompanhando e vendo, tá bom? Então, e foi isso que aconteceu, gente. O Alzheimer dela foi avançando, né? Ela ficou nessa idas e vindas do hospital, ela ia e vinha do hospital, e chegou um momento que a gente tinha que amarrar as mãozinhas dela para ela não arrancar a sonda, porque cada vez que ela arrancava a sonda e ela tinha que ir pro hospital, os médicos falavam que feria a garganta dela. Era assim, era um procedimento muito invasivo fazer a recolocação da sonda. Então a gente tinha que prender as mãozinhas dela. Quando começou a prender as mãozinhas dela, gente, ela ficou muito triste. Muito triste. Triste mesmo, assim, era de dar dó. A gente conversava com ela fazia assim. Era muito triste, gente. Assim, foi um momento bem difícil mesmo, sabe? Pra minha mãe também, porque depois a minha mãe veio pra casa, né? Então a minha mãe foi acompanhando. A minha mãe tava em recuperação em casa, eu cuidando dela, cuidando da avó, e ela vendo a avó, né, assim, essas idas e vindas pro hospital, e ela
ficando assim, olha, foi um momento bem difícil. E meu pai lá no hospital, isso tudo, meu pai lá no hospital. E até que. E também tinha uma amiga minha que veio também para ajudar. Eu ajudava ela financeiramente, assim, com um pouquinho que eu podia, né? Que a minha avó ela tinha um dinheirinho dela da aposentadoria, então a gente pegava esse dinheiro, comprava os remédios, comprava as fraldas, comprava as pomadas que ela precisava, comprava a alimentação, os equipos, porque a alimentação também tem todo um equipo, dava um dinheirinho para essa minha amiga que me ajudava aqui, né? Então, assim, também ela foi muito fundamental nesse processo, a Luísa. A Luísa também ajudou com os meus pais, com a minha mãe, com meu pai, depois também quando meu pai veio para casa, também depois de operado, porque meu pai também depois veio para casa, gente. Ele, depois que ele operou, ele colocou a gaiola, ele veio para casa, aí ficava minha mãe, meu pai e minha avó pra gente cuidar. Minha mãe, meu pai e minha avó. Foi assim, foi muito louco, gente. Meu pai tava com a gaiola, né? Então, assim, era muito difícil dele tomar banho. No começo, meu irmão Ricardo que tinha que dar banho nele também em casa. Mas era todo um processo, sabe? Depois a minha mãe se recuperou, passou aquela fase de recuperação. Ela foi no médico, o médico liberou ela, tipo, dali 2 meses, vai, o médico liberou ela. Aí ela assumiu a casa, assumiu as coisas, já estava me ajudando com a minha avó, cuidava do meu pai. Mas assim, foi nesse meio tempo a minha prima que mora lá no Egito veio pra cá também pra ajudar, pra estar aqui com a gente. Ela ficou 40 dias aqui, foi muito bom, foi maravilhoso. A minha avó deu tempo da minha avó ver ela viu minha avó, foi muito bom. E no dia que a minha avó teve, e nessas idas e vindas, teve uma vez que a minha avó foi para o hospital, e eu e a minha prima Kátia, a gente levou ela até a ambulância. Meu irmão Dudu, que é o cabeleireiro, veio, deu um beijo nela. Aí o rapaz da ambulância ainda falou: E esse é o quê? Eu falei: É neto também. Ela, os 3 netos vieram dar tchau pra avó, mas calma que daqui a pouco ela vem. Mas eu não sei, gente. Ali parecia uma despedida mesmo, sabe? Ela foi pro hospital, ela ficou 15 dias no hospital. Nesses 15 dias ela pegou uma bactéria. Aí essa bactéria, ela teve que ir pro isolamento. A minha prima Kátia ia visitar ela, as minhas tias estavam fazendo revezamento lá no hospital, cuidando dela. Quando ela ia pro hospital, eu não ia, gente. Quem ficava lá com ela no hospital eram as minhas tias, as filhas da minha avó. E a minha mãe também não podia, porque também estava em recuperação. E depois tinha meu pai para cuidar em casa. E aí, quando ela pegou essa bactéria, eu resolvi visitar ela numa apresentação do balé da Isabelê, que teve aqui no Teatro Municipal. Aí eu falei: "Não, prima, eu quero ver a avó, né? Eu quero ver a avó". Aí a minha prima falou: "Mas você não pode abraçar, não pode beijar, não pode ter contato com ela". Aí eu fui, nossa, gente, foi assim bem difícil, sabe? Ir no hospital, ver a minha avó depois de quase 2 semanas, não poder abraçar, beijar, tocar nela, sabe? Não podia. Foi bem difícil pra mim, eu chorei muito. Fui pra apresentação da Isabelê, assim, bem mexida mesmo. E falei pra minha prima que difícil isso. E ela falou: "E se a avó for pra casa, vai ter que ser assim. A gente ia ter que ter uma roupa especial, não ia poder tocar, não ia poder ter contato, gente, com a avó. Se ela viesse pra casa depois dessa internação com essa bactéria, a gente não ia poder tocar nela, ter contato". Então, assim, eu falei: "Deus, que seja feita a tua vontade, a minha avó, né? Faça um melhor pra minha avó, Senhor. Um melhor pra minha avó, porque assim, muito difícil, gente. Muito triste, sabe? A minha avó era uma pessoa que gostava de abraçar, de beijar e. Desculpa. Lá no vídeo ao vivo eu chorei mais, eu tô me segurando. E eu tô com crise de bronquite. Mal tô conseguindo respirar. Foi muito difícil. E aí um dia de manhã o telefone tocou, era minha cunhada. Ela falou: "Adri, eu não sei como te dizer". Eu falei: "Não precisa, eu já sei o que é". E assim, a minha avó, ela faleceu lá no hospital. E assim, eu vi ela lá, foi bem difícil.
E foi muito triste perder minha avó, gente. Dói. Dói até hoje. Eu sinto falta dela. Né, filho? E eu passei por um momento, assim, bem difícil, gente. Assim, eu tive um momento de luto mesmo. Um momento de luto. Foi bem difícil. E o Ezequiel volta e meia me perguntava, mas a senhora não vai mais gravar vídeo? E eu falava, eu não tenho vontade. Né, filho? Pessoal, Eu não tinha vontade, gente, de gravar vídeo. Aí depois a minha prima foi embora, dali uma semana que a minha avó faleceu, a minha prima foi embora, então também assim foi bem difícil, porque. Aonde? Porque minha prima mora lá no Egito, então, assim. Minha prima ela é um pouquinho mais velha do que eu, alguns meses, então, tipo assim, tá com muita saudade dela e eu sabia que ela tava indo pra tão longe. Foi bem difícil, gente. Não foi fácil. E assim, eu fiquei quase um mês sem conseguir ir na minha mãe. Quase um mês, não, acho que umas 2 semanas. Eu não conseguia subir na minha mãe porque eu lembrava da minha avó. Eu passei por um processo de luto mesmo, gente. Eu mesma não tava entendendo o que tava acontecendo comigo. E eu só chorava, eu perdi o sono, não conseguia dormir. E eu chorava muito. Mas assim, tudo escondido, eu não deixava ninguém ver, não deixava a Isabela e o Ezequiel, o Fran, e ele me respeitou, eu acho que ele entendia, né, o que estava acontecendo comigo, mas eu não entendia, porque na minha cabeça eu achava assim, que quando a minha avó morresse, que eu não ia sofrer, porque eu ia falar, não, a minha avó tá com Deus, foi melhor pra ela tá com Deus, ela, né, eu sei pra onde a minha avó foi, e a minha avó tava sofrendo, então ela parou de sofrer, mas não foi assim, gente, não é assim. Né, assim, a morte pra mim é muito dolorosa. Eu peço muito pra Deus me ajudar com isso, sabe? Eu falo, Senhor, me ajuda. Porque a morte, ela mexe demais comigo, gente. Eu não sei, né? Isso é difícil pra mim. Então eu peço pra Deus me ajudar com isso, né? Porque a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas aí eu fui ler, fui pesquisar a respeito de luto. E eu consegui entender o que estava acontecendo comigo. Eu tava enlutada. Eu fiquei um bom tempo assim, gente. Aí depois eu tive que arrumar as coisas da minha avó, ajudar minha mãe, o que a gente ia fazer com as coisinhas dela, né? Com as roupas. Tivemos que doar as coisas dela que sobrou alimentação, equipo, remédios, fraldas dela. Então, assim, nós doamos muitas coisas. As roupas da minha avó também foram doadas, muita coisa eu fiquei pra mim. As cobertas, lençóis, toalha, muita coisa eu fiquei pra mim, pras crianças tá aqui em casa comigo. E assim, foi bem difícil, gente. Não foi fácil, né? E a Eva sempre, do canal da Eva, ela sempre falava, Dri, você tem que fazer o vídeo explicando pro pessoal o que tá acontecendo. E eu sabia que eu tinha que vir aqui conversar, explicar pra vocês, mas, gente, eu não conseguia. Desculpa, me perdoem, tá? Né, por tudo que aconteceu, foram muitas coisas, né? Eu sumi mesmo, né? Eu sumi. E desculpa, gente. E foi isso, gente. A avó não tá mais aqui agora com a gente. Então eu vou estar pondo aí, editando os vídeos dela, antigos, que eu tenho muita coisa dela guardada ainda. Eu tenho coisa dela lá na chácara, gente. Muita coisa. Então, assim, eu vou ficar fazendo vídeos retrôs dela, tá? Eu pretendo estar voltando agora com vocês, né? Tá fazendo vlogs, tá voltando a gravar, a fazer esses vídeos ao vivo, né? O celular tem que ajudar, porque às vezes falha. Ai, gente, desculpa, eu não aguentei. Mas eu chorei bem menos, viu? No vídeo ao vivo eu chorei mais. Mas é isso, gente. O vídeo já tá longo, já tá em 29 minutos. Eu vou terminar, vou finalizar aqui. E o próximo vídeo eu vou estar falando pra vocês como que tá a nossa rotina. Como que tá nosso dia a dia, nossa vida aqui no ano de 2023, como que tá?
como que tá a nossa vida, como que tá a família Arte Faene sem avó, né? E as atividades das crianças que voltaram tudo nessa né? Pós a gente ter saído das máscaras aí, né? Então, assim, tá tudo diferente, né? Então eu vou estar fazendo um vídeo aí explicando pra vocês, tá bom? Então é isso, gente, ó. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o joinha, não esquece de deixar o joinha, gente. Deixem as perguntas de vocês, os comentários de vocês. Perguntem o que vocês quiserem, que eu vou estar respondendo com todo carinho, com todo amor. Vou estar vendo os vídeos antigos também, pra estar ainda respondendo, vendo, tá bom? Eu tô sempre postando bastante coisa lá na comunidade, gente. Posto muita coisa lá na comunidade, foto, escrevo, posto às vezes vídeos e músicas que eu ouço, muita coisa legal lá na comunidade. Os vídeos dos amigos também eu tô postando lá na comunidade. Beleza? Então, vão lá na comunidade também, interage lá na comunidade também, tá bom? Nos ajude aí. Eu fui no YouTube Studio esses dias, vi que nosso canal tá quase entrando para monetização, mas eu não tenho nem 1000 horas ainda. Eu tenho mais de 600 vídeos, mas não tenho nem 1000 horas rodadas, gente. Então, esse é um dos requisitos que tá lá, que eu não consegui cumprir. Então, assim, são 4000 horas, eu não tenho nem 1000. Então, a gente também não pode monetizar por causa disso, tá bom? E se a gente monetizasse, seria muito bom, ia me ajudar muito. Nossa, meu Deus, como seria bom, gente. Mas, enfim, tudo tá no controle de Deus, tudo é permissão de Deus. Se for permissão de Deus, amém. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, gente.